Senhoras e senhores, boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você esteja ouvindo a gente aí. Hoje estamos com convidadas ilustres, né, Bruno de Freitas? Hoje é uma edição especial, né? Por que que é especial? Conta pra nós aí. Porque hoje é especial do Dia das Mães. Aê! Então, antes de apresentar nossas mães, eu vou apresentar primeiro aqui à minha direita, nosso operador de som, membro da mesa, DJ Alma. Opa, boa, beleza? Boa, DJ Alma. À minha frente, o bonezinho, todo sorridente ali, ó. Bruno de Freitas. Salve, salve! Bruno, por gentileza, apresenta nossas convidadas aí. E hoje temos aqui a primeira convidada. Vou apresentar primeiro do meu lado, minha mãe. Dona Tânia Freitas. Dona Tânia Freitas. Dona Tânia, obrigado por senhora ter vindo aí, viu? Pelo convite. Pelo convite não, eu que convidei, né? Ter aceitado o convite. Obrigada a vocês pelo convite. Legal. E agora, à minha esquerda aqui, a minha mãe, minha rainha, Dona Márcia de Fátima Bruno dos Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem ouvindo. E obrigada, eu que agradeço a todos vocês pelo convite, viu? Um prazer. Ficamos super felizes. Vai ser a melhor entrevista que a gente vai ter. E assim, já passou muita gente legal aqui, mas mãe é mais especial, né, Bruno? É especial, né? Viu, Tânia? Infelizmente, a mãe do DJ Alma, nosso DJ, não pôde comparecer, que ela mora longe. Fala melhor aí, DJ, você que sabe melhor a situação. Minha mãe mora em São Bento do Sapucaí, uma cidade que fica a 70 quilômetros aqui de Pinda. E como é meio de semana, né? Hoje é uma segunda-feira que a gente estamos gravando, então fica difícil para ela vir aqui, mas com certeza numa próxima ela não vai faltar. Vou trazer ela amarrada no carro e ela vai vir falar. Com certeza, manda um salve pra ela aí. Ô, Dona Solange, um abração pra senhora aí. Salve pra Dona Solange aí. Dona Solange. Ela é boa em fazer filho, que o filho é gente boa pra caramba. Não é só a minha, não. Vocês também. Mães, já agradeci de vocês estarem aqui. Acho muito legal as mães participarem do Projeto dos Filhos, né? Vocês prestigiar a gente aí, vir dar entrevista. Entrevista não, né? Um bate-papo. Falar com a gente sobre vida, sobre tudo, falar mal da gente. E se apresenta um pouco, mãe. Conta quem é você, de onde você vem, qual é a nossa relação, como você se dá comigo, a gente se dá mal, se dá bem. Fala que pergunta, hein? Ai. Eu sou a Márcia, né, mãe do... Para mim, ele é o Rodrigo Bruno dos Santos, vulgo Prometeus. Isso aí. É um prazer enorme ser a mãe dele. É uma aventura todos os dias, porque ele é o garoto mais maluco que eu já vi na minha vida. Eu e a Tânia, que é a mãe do Bruno, a gente, em todos os eventos, quando possível, né, Tânia? A gente sempre está presente e a gente faz questão de estar presente, né, Tânia, para prestigiar, de fato, os filhos da gente, porque eles são um pedaço da gente e é o nosso orgulho, né? E a Dona Solange aí, Dona Solange, antes que eu me esqueça, um feliz Dia das Mães e parabéns pelo filho maravilhoso que a senhora tem, porque o Djalma é um ser iluminado. Ele é eu falo que ele é um anjo que caiu na vida desses garotos todos daqui e ele está sempre de braços abertos para acolher a todos. Então a gente sabe que essa pessoa boa que ele é em virtude do que a senhora passou para ele. É do alicerce que ele teve, né? Da senhora e o seu esposo como os pais dele. Então, parabéns pelo seu filho e pode deixar que eu vou representar a senhora aqui legal. Agora, falar do Prometeus é muito fácil. Ele é um ser, assim, iluminado. Um filho de ouro. Eu acho que transcende aquilo que eu tenho por ele, não é só ser mãe dele. Nós somos muito amigos, muito parceiros. Ele é presente na minha vida, assim, o tempo inteiro, me direcionando, me puxando. Quando não é porque eu sou mãe, que eu tenho... eu sou a que sei tudo, eu sou a... né?
desculpa o termo, fodástica, não. Pode falar palavrão. Pode. É um ensina, é uma troca, né? E um ensina e um aprende constantemente. E ele é um cara que me ensina muito. E é um cara que me fez muito crescer como ser humano. Porque ele me passa muitos valores, porque eu tive que fazer uma desconstrução muito grande e uma construção, né? Aos poucos, né? E ele é uma boa partilha disso. Não só ele, mas hoje a gente está falando como mãe. Eu tenho 2 filhos, o Ivan Bruno e o Rodrigo Bruno. Salve pro Ivan aí, meu irmão. Salve, Ivan. A mãe Ivan. te ama também. Eu também te amo. E ser mãe é uma coisa muito mágica. Porque a partir do momento que você concebe um filho, você já é mãe. Porque aí você já começa a ter os seus enjoos, os seus mal-estar, aquela coisa. Ele está te lembrando que ele está ali dentro de você o tempo inteiro. O passar da gestação, quando a criança vai se desenvolvendo, você consegue já sentir ele se mexendo, se desenvolvendo, ele crescendo dentro de você, né? E isso é uma magia de Deus. Você conceber um ser. E só a mulher, né, Tânia, tem esse poder de saber o que é, de fato, ser mãe, né? Que é você ser ligada a um ser por um cordão umbilical. É uma coisa muito forte. E quando corta aquele cordão, não corta a relação mãe e filho, ela aumenta a relação. Às vezes a gente olha para os filhos, Tânia, você pode dizer isso mais do que eu. Só do Bruno olhar para você, você já não sabe o que ele está pensando, o que ele está sentindo, não é? Porque é uma coisa muito, muito forte. Eu falo que isso aí realmente é uma obra de Deus. Só pode ser uma mulher dar vida a um outro ser. E só as mulheres, né, desculpa os rapazes, têm esse poder de gerar um ser dentro de você, o que é muito bom. E eu vou dar um espaço aí para os outros falar, porque se deixar eu nesse microfone... Fala pouco, né? Mas falou bonito demais. Nossa Massa, Senhora. massa. Puta que pariu, Brunão. Segue o baile, meu querido. E agora, pode se apresentar a senhora Tânia Maria de Freitas. Eu sou a Tânia, mãe do Bruno e da Bianca. Tenho 2 filhos que são uma bênção de Deus na minha vida. Sem eles, eu não sei o que seria. Porque eles me dão muita força, eles me ajudam muito. Tudo que eu preciso, está eles ali me ajudando. Então eu agradeço a Deus pela vida dos 2. Amo os 2 de coração. O que falar do Bruno? O Bruno é um rapaz muito carinhoso, um filho amoroso. Vira e mexe, está abraçando, beijando, ama a mãe, ama a mãe, ama a mãe. Nossa, o Bruno é demais. É um fofo. Falar, nossa, é muita coisa. Mas, assim, eu não consigo falar tanta coisa bonita como a Márcia falou. Não, tá falando bonito demais. Mas, É que veio no coração. os meus filhos são uma bênção de Deus na minha vida. Isso que eu posso dizer para vocês aí que estão escutando a gente. Ame seus filhos, valorize seus filhos, rezem com seus filhos. É isso aí. Amém. Amém. Nossa. Amém. É verdade, né, Tânia? Quanto joelho... Ai, já estou chorando aqui. Que é bonito a mãe, ouvir uma mãe falar de um filho, né? Quanto joelho a gente dobra por eles não têm noção, né, amiga? Do quanto a gente está por trás, alicerçando eles na fé e pedindo a proteção divina, que Deus cubra, que Deus, né, Tânia? Cuida, né, que Deus proteja. Porque quando sai dos olhos da gente, a gente fica meio sem saber o que fazer. A gente entrega na mão de Deus realmente, que Ele é mais do que ninguém para cuidar dos nossos filhos, e só pedir a Deus que cuide, que zele por eles. E quando está perto da gente, a gente amar. E o Bruno, realmente, eu vejo o tempo inteiro também, ele está te cutucando, né? Ele te beija, ele te abraça, ele faz questão, minha mãe vem, minha mãe vem. E você sempre está presente na vida dele, é legal também. Muito bacana isso. Eu acho legal mesmo essa oração de mãe. Até a pessoa pode ser ateia, mas se a mãe deseja vai com Deus, meu filho. Você se sente até abençoado mesmo. Eu sou meio... Não sou ateu, mas eu sou agnóstico e tal. Às vezes eu gosto de ir na Umbanda, sabe? Mas não... Mas Deus te abençoe.
Exatamente. E se não for Deus, é a mãe também, né? Então, a bênção de Deus é a bênção da mãe. Com certeza. Bom, eu vou perguntar, a primeira coisa que eu quero saber é a arte que esses meninos fizeram quando era criança, que marcou. Toda mãe tem uma história do menino arteiro. Que pariu, ainda bem que eu não fazia arte. Quem que vai começar? Pode ser do Datana, quero saber do Brolinho. Uma arte que ele fez que marcou a senhora, assim. Uma arte que ele fez, que eu não esqueço nunca, é que uma vez o meu ex-marido deixou, ele puxou um fio de luz e deixou sem colocar Deixou decapado. Sem colocar fita Aí isolante. o Bruno foi lá e colocou a mão. Nisso que ele pôs a mão, ele ficou grudado lá. Nossa. Levou um choque. E eu fiquei no desespero, porque eu não soltava ele, né? Tive que desligar o negócio lá para poder soltar ele. Foi mais que eu fiquei desesperada nessa época. Mas o Bruno, graças a Deus, nunca deu trabalho, assim, de quando era criança. Sempre foi amoroso. Só depois que cresceu. Carinhoso. Depois que cresce, dá um pouquinho sim. Mas, graças a Deus, ele não me deu trabalho. Era sempre um menino Mas bonzinho. nesse esquema do choque, o que aconteceu? Na frente da minha casa aqui, na rua, tinha o lanche da Marisa, não sei se você lembra. Lembro. Aí ela usava a energia da minha casa. E eu brincava ali na rua com a molecada de cima. E às vezes entrava em casa pra ir no banheiro, tomar uma água. Aí, como o fio tava ligado ali, às vezes eu puxava o fio, escapava. A Marisa tinha que ir lá e colocar. Então, tipo, foi fazer arte, né? Foi zoar a mulher, quase morreu. Aí teve um dia que tava decapado, foi a hora que eu segurei no fio, comecei a... Eu lembro perfeitamente do Quase dia. morreu Você pela foi lá e zoeira. puxou ele? Não, a Marisa desligou. Desligou o relógio, né, do coisa Desligou a lá, tomada lá de cima. pra poder ele sair. É, porque se você coloca a mão na Mas pessoa... na você hora gruda foi um desespero, porque você vê seu filho ali, né, grudado no negócio de luz. E se rela a mão nele também, já toma choque de já novo. fica ali junto. E daí foi, assim, mais a arte mais que ele fez, né? Mas muitas outras, né? Porque criança sabe como é que é, né? Só rei, né? Agora eu entendo porque que ele é elétrico. Tá explicado, né? Ligado 220, né? É o Raiden, né? Tomou um choque. Né? Super choque. Ai, ai. E a senhora, dona Márcia? Que a senhora tem uma história do Rodrigo que ele aprontou. Era muito arteiro, mãe? Não, era uma criança até tranquila. Nem na escola? Ele tinha várias habilidades já desde pequenininho, né? Então, eu comprava muito papel alumínio. Ele fazia muito bonequinho em segundos, boneco mesmo, com perninha, bracinho, cabecinha, de papel alumínio. E por isso que eu falei que é uma aventura ser mãe dele. Ele criava na cabeça dele alguma coisa e ele chegava e ele imaginava e eu tinha que fazer aquilo ser real. Então, várias vezes, por exemplo, ele chegou em casa com um pedaço de fio na mão e falou, mãe, faz uma trave para mim. Aí eu precisava do paninho atrás, como que eu ia fazer? Eu revirava a casa. Ele fazia figurinha, desenhava as figurinhas e vendia por 50 centavos para o pai dele. Eu fazia o álbum da Copa. Quando saía a Copa do Mundo, desenhava os jogadorzinhos, pintava Argentina, Brasil. E vendia o álbum e eu vendia as figurinhas super faturado pro meu pai. Ele comprava. Aí eu desistia de fazer figurinha. Já cansado. tinha um cliente fixo já também. Já. Super faturado ainda. Muito super faturado. Muito mais caro que da Panini. Ô, mãe, na escola não dei trabalho, não. Na reunião era tranquilo. Muito. Pensa numa mãe que já chegava, entrava na sala de aula e olhava para a lousa assim, para ver se o nome do filho estava lá. Ele estudava na fundação e a Fundação Bradesco era muito rigorosa mesmo, né? Então, qualquer coisa que eles fizessem que não tivesse de acordo com o que a escola quisesse, o nome ficava lá na lousa. Mas não tinha uma reunião que eu chegasse lá, o nome dele não estava na lousa. Era incrível um negócio desse. E ele nunca teve muita habilidade, né, com matemática. Nossa. E ele sempre foi da área de humanas, exata, era muito complicado. Aí ele precisava porque nas outras matérias era tudo notão. Mas quando chegava na matemática, um dia a professora falou, olha, eu sinto muito, mas não tem como aprovar ele. Aí ele falou, mãe, quanto que eu preciso para passar de ano? Eu falei, precisa de 10. Ele falou, tá bom, eu vou tirar 10. E de fato ele tirou os 10.
Aí a professora falou, olha, de hoje em diante eu não duvido mais nada desse garoto. E realmente, assim, ele se esforçou tal. Mas eu queria contar aqui uma situação dele com 1 ano de idade, que foi desesperador quando você contou, Tânia, do Bruno, que o Bruno quase morreu, né, com choque. Eu tive uma situação bastante delicada. Eu nunca tinha comemorado aniversário de filho nenhum antes do dia. E eu fiz o aniversário dele, que o aniversário dele ia cair num domingo, e eu quis fazer no sábado, então eu antecipei um dia. E nessa agitação do aniversário, levanta, de 1 aninho dele, levanta, abaixa, segundo os médicos, eu não sou nenhuma médica, nenhuma cientista, para afirmar que esse foi o motivo. Mas diz que a criança engole ar, né? E o intestino dele parou, um intestino engoliu o outro, o delgado engoliu o grosso. E ele teve, a gente chama isso de invaginamento intestinal. Invaginamento é foda, né? Invaginação intestinal, vai, mas é invaginamento. E isso aí, essa parada, eu lembro que a gente estava procurando casa para comprar, eu e meu esposo, e quando nós chegamos na rua de casa, aquele monte de gente, e a minha mãe já veio gritando, Márcia, teu filho está morrendo. Que eu peguei, ele não tinha cor, não tinha temperatura, gelado. E aquele dia foi um martírio meu e do meu esposo, correndo para o hospital, achando que ele estava com meningite, e fazendo exame, tirando líquor da espinha. Então, foi uma coisa muito, muito triste. Até que a gente procurou um médico que era, desde pequenininho, ele passava, o pediatra dele. Ele também não sabia, de repente, ele, observando as fezes dele, eu fui trocar dentro do consultório, e tinha sangue nas fezes, e ele viu. E aí ele já imaginou que pudesse ser. Aí ele disse, mãe, sem piti nenhum, os 2 diagnósticos que eu tenho é cirúrgico. E aí ele foi para o hospital, fez a cirurgia, mas aquela sensação, Tânia, eu consigo... Por isso que eu até chorei quando você contou. Porque a sensação de uma mãe perder um filho não deve ser fácil, né? E a gente ficou à beira disso aí, eu não sabia o que ia dar, você não sabia o que ia dar o do Bruno. É uma sensação muito ruim, né? Porque a gente não quer passar por isso, a gente espera que a gente vá primeiro que os filhos, né? Não que o ciclo mude. Então, é muito complicado. E, de repente, eu passei a ser uma super... Eu falo que eu sou uma super mãe, que eu sufoco, às vezes, os meus 2 filhos por conta disso. Porque cada vez que eu penso que eu posso perder, que eu posso ficar assim, eu quero aproveitar cada segundo com eles. E para mim, os 2 são... É tudo que eu tenho na minha vida. Meus filhos e o meu neto agora, o Bento. É a minha vida, é a razão do meu viver. Então, a gente acaba sufocando um pouco os filhos. Não é, Tânia? É verdade, eu falo por mim. Eu falo, ai, mãe, nossa, sossego, mãe, para. Não, eu não falo, não. Então, a gente é muito apegado com os filhos, né? Nossa. Eu falo porque agora eu moro sozinha, mas eu morava com os 2, com os 3, porque o meu genro também é como se fosse meu filho. Assim, moravam os 3 comigo. Aí saiu de casa o Bruno primeiro. Depois a minha filha saiu com o meu genro. Fiquei só. Foi uma tristeza enorme você ficar sozinha sem as crianças. Que eu falo crianças, né? Porque filhos da gente são eternas crianças. E para mim eu senti um vazio enorme ficar sem eles. Então quando eles não mandam mensagem, eu pergunto como é que vocês estão. Porque é coisa de mãe. Lembra da mãe mais, né? Não lembra mais da mãe, esqueceu que tem mãe? É assim, Igualzinho porque Dona a Márcia. gente se sente sozinha, né? Então a gente quer saber deles. E eles estão vivendo a vida deles, né? Aí quando eu que pergunto, se eu não perguntar como é que eles estão... Eles não ligam, né, Tânia? A gente liga do nosso jeito, né? A gente é meio assim. Mas a gente entende, porque a gente também teve essa fase, né? Que fase nossa também, não é fácil. deixou também os nossos pais preocupados. Os nossos pais preocupados. Mentia para os nossos pais. Quantas vezes Menina. mentia pros meus pais?
Eu não minto, não. Você mente, Bruno? Não, parece. Eu omito. Exatamente, é isso aí. A gente também, né, teve também a nossa Com certeza. fase. Ô mãe, conta um pouquinho da sua história. Onde você nasceu, de onde você é, filha de quem, o que te trouxe pra Pinda. Nossa, olha, Jesus, se eu for contar realmente tudo isso, eu vou passar a noite batendo papo com vocês aqui. Na realidade, eu sou paulista, né? Eu nasci realmente paulistana, né? Eu tenho que ser E aí eu vivi no Jaguaré, que ali ainda é São Paulo também, até os meus 6 anos de idade. Aí meu pai comprou uma casa na Vila Iara, que já era Osasco, e aí eu fui morar em Osasco, conheci meu esposo na escola, a gente estudava junto, passou um tempo, a gente ficou sem se ver. 3 anos depois eu fui num baile, encontrei com ele e eu olhei e falei, vou dançar com esse rapaz. Só que ele não ouviu e de repente ele me tirou de fato para dançar. Bilhão. E tá dançando até hoje, coitado. 37 anos. E tá dançando. E aí a gente, os dois nós trabalhávamos no banco. Teve um período que eu saí do banco e montei um salão de cabeleireiro. E aí meu pai desencadeou, eu sou filha do Irineu Bruno, Maria Alves Bruno, desencadeou um câncer aí, e foram 5 anos de muita luta, né? Acompanhando todos os dias, hospital, quimioterapia, radioterapia e tal. E parei também com o salão por conta disso, né? E meu esposo, infelizmente, faltando pouco tempo para aposentar, para entrar em instabilidade no banco, o banco mandou embora. Aí a minha vida foi em ascensão. Em descensão. Em descensão. E foi difícil, porque quando eu fui convidada para vir para Pinda, eu não... É difícil até eu falar disso. Eu vim aqui para um recomeço, de verdade. Porque foi uma queda assim que eu não podia imaginar que aquilo ia acontecer comigo. A gente tinha uma vida financeira tranquila, ninguém era rico ali, nada, mas tranquilo, pagava as contas, dinheirinho para comer alguma coisa diferente, e aquela vida bem regradinha, bem legal. E de repente você não ter o que comer foi muito difícil. Aí eu fui convidado para vir para Pinda, e aqui eu recomecei. Quando a gente até veio para cá, o Rodrigo veio numa tristeza sem fim, largou os amigos, largou tudo, e vamos arriscar a vida num lugar que a gente nem sabe se ia dar certo. E de repente ele foi fazendo amigos, foi procurar uma faculdade, aí foi fazer música, hoje ele faz direito, se encontrou essas pessoas maravilhosas na vida dele, que vocês é como se fossem meus filhos, e que foi vocês que abraçaram ele de verdade aqui. Aí ele foi indo. Hoje eu falo para ele de ir embora, ele não quer mais. Aí arrumou a minha nora, a Márcia. Apaixonou. Aí ficamos. Só que aí a gente fica dividido, né? Porque lá ficou meu filho Ivan, meu neto, a minha nora Daniela. Aí aqui fica ele. Então a gente fica sem saber mesmo o que fazer. Mas eu sou grata, muito grata a Pinda, pela oportunidade que me deu de um recomeço. E hoje, eu vou dizer para vocês, depois que a gente estiver fora do ar, eu vou contar para vocês o quanto Pinda me trouxe minha vida de volta. E realmente eu recomecei. E eu vou dizer depois para vocês, porque eu acho que nem cabe a situação aqui agora. Mas eu sou uma pessoa feliz. Mesmo com todas essas dificuldades, estou sempre sorrindo, sempre brincando, sempre feliz. A peteca cai, eu pego, levanto, chuto e estou
com ela sempre no ar. E é isso que a gente tem que ser, né? E não pode deixar a peteca cair, né? Nossa, Senão, guerreira, hein? Mãe, isso é uma inspiração pra mim. Ver minha mãe do jeito que é. Sempre trabalhou pra caralho a vida inteira. E já fez de tudo na vida. Depois que trabalhou no banco, aí saiu, vendia pano. Pintava pano. Artista, velho. Pintava pano, pintava a unha de madame, já pintou unha, já fez de tudo. Ovo de Páscoa. De tudo, pintou tela, quadro. Minha mãe tem uns quadros foda. De tudo. Nunca deixou a peteca cair, já ficou desempregada várias vezes, mas nunca ficou sem trabalhar. Não. Sempre arrebentando, arregaçando a manga. Isso é inspirador. Você fala, caralho, que mulher forte da porra, né? Guerreira, né? Demais. Vendia crochê. E passando fome lá, fudido e com um sorriso no rosto. Calma, vai melhorar, calma. Com a fé inabalável. Putz, é foda, é inspirador mesmo. É um orgulho, mãe, ser seu filho, ver a luta sua, do pai, sempre trabalhando, sempre com muito esforço, mas sempre com um sorriso no rosto, nunca tratando ninguém mal. Às vezes sendo maltratado, mas deixando só, não, tá bom, né? É assim que é a vida. Nunca deixando isso pro coração, nunca se sentindo diminuído por ninguém, porque você sabe o seu tamanho, sua força. Você, o pai, então é um orgulho pra mim ser seu filho. Poder falar isso gravando aqui pra todo mundo ouvir. É isso que é ser mãe, né, Tânia? Eu conhecendo a Márcia, eu acho uma pessoa espetacular. Você e o seu marido, nossa, não tenho o que falar de vocês dois. Ai, Amo Tânia. vocês já. Vou chorar. Que eu conheço. Eu também te amo, Já amiga. me considero da sua família. A gente tem algo em comum, né? O amor dos amigos aqui. Com Ó, certeza. o Bruno, o meu sobrenome é Bruno, né, Tânia? Então ele já é meu, você desculpa aí, tá? Eu divido. Rodrigo, Bruno e Bruno. Bruninho. Bruninho de Freitas. Eu sei dividir. Eu falo, Bruno, onde você tá? Tô na casa da dona Márcia. Não, tá bom, então. Tá beleza, a gente fica sossegada, né? É Tânia? verdade. Ô, dona Tânia, a senhora é de Pinda mesmo, nasceu aqui, viveu aqui. Qual que é a história da vida da senhora? Eu nasci em Taubaté. Taubaté. Sou taubatiana. Tânia de Taubaté. Terra do... Morei Como é que é o nome em do cara lá? Taubaté. Monteiro Lobato. Tá, Monteiro Lobato. Mas não era ele, mas é bom também. Não, tem vários, Cid Moreira, Sidney Hebe Magal. Camargo. Hebe Camargo. Enfim. Morei em Taubaté até meus 12 anos. Nasci lá. Até os 12 anos morei em Taubaté. Lá já fui criada com os meus pais, né? São muito religiosos, desde que eu era criança. E depois, com 12 anos, os meus pais se separaram. E daí a gente veio para Pinda. Meu pai ficou e a minha mãe veio com a gente. Eu e mais 3 irmãos. Aí a gente veio para Pinda e moramos na casa da minha avó, que hoje é falecida, né? Na capital Vitório Basso. A gente morou lá. Nocida. Até alugar uma casa. E a minha mãe começou a trabalhar, né, para poder sustentar a gente. O meu pai, naquela época, a minha avó, a mãe do meu pai, ela era feirante, eu trabalhava na feira. Então, meu pai vinha todo fim de semana trazer uma bolsa de feira para a gente, com legumes e verduras. E naquela época, eu não sei se tinha pensão, se ele dava dinheiro para minha mãe, que eu não me lembro. Eu era criança, 12 anos. Tinha 12 anos, mas parecia que eu tinha uns 6. Eu sou assim que nem o Bruno. O Bruno tem 30 e pouquinho, e parece que ele tem uns 15. Então, eu era assim, entendeu? Eu era assim, eu tinha meus 12 anos, mas parecia que eu tinha uns 6, 7 anos, sabe? Uma inocência, né? Uma Tânia? inocência, Uma simplicidade. Sempre fui criançona. E aí a gente veio para Pinda, a minha mãe, os meus irmãos e eu. E aqui minha mãe trabalhou, cuidou da gente, a gente alugou uma casa. E fomos 3 anos vivendo assim. Aí, depois de 3 anos, meu pai resolveu voltar. Voltou com a minha mãe e a gente alugou uma casa e a gente foi todo mundo morar junto. Só que o meu pai e a minha mãe chegaram a divorciar. O juiz, tudo. Separou na igreja. Aí voltaram, casaram de novo. Olha só. Casaram, pegaram a bênção de Deus na igreja. E hoje eles estão ali. Minha mãe com 78, meu pai com 81. Estão juntos. É um amor que dá inveja de ver.
Que bonito. Isso, olha que- Nossa, que Porque, história linda. mas, graças a Deus, eu sou vitoriosa, sou guerreira. Com certeza. Porque eu consegui vencer e criar meus filhos. Cuidei deles, cuido se precisar até hoje. Corro atrás de tudo que eles precisarem. Porque a gente é mãe, aí mãe é tudo, né? Não tem o que falar. Mas hoje eu moro aqui em Pinda, moro lá no bairro do Caçolira. Sou muito feliz. Tenho meus 2 filhos, uma neta e o meu genro. E, por enquanto, estou sozinha. E outra coisa, ela canta na igreja. É verdade. conta Eu essa participo história aí pra gente. da igreja. Lá agora eu participo lá na Santa Clara, que é lá no Castolira, Católica, igreja católica? Igreja Católica. Eu faço leituras na missa, canto nos grupos de oração. Eu adoro participar das coisas da igreja, é o que me faz muito feliz. Em retiros, coisas de igreja. Amo. É o que me faz feliz, é o que dá força para mim a viver tudo que eu vivo, porque não é fácil a vida da gente no dia de hoje. Sim, verdade. A vida da gente hoje em dia não está fácil, não é mesmo? Por mais que eu trabalho, tenho as minhas contas, então é só Deus que é a minha força. Que da hora. É isso. Puxa vida, cada um com a sua história, né? Não é fácil. E a religião é importante para isso, para dar força. Eu não tenho vergonha de falar. Sou católica, apostólica, romana e praticante. Eu pratico a minha fé, porque tem muitos que falam que é católico, mas nem na missa vai, nem no culto vai. E pelo menos eu sou praticante, eu não tenho vergonha de falar, não. E o que me dá força é Deus. Eu imagino. Ele é minha força, né? Como fala na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. E Deus me fortalece muito na minha vida. Eu sou feliz, ando dando risada. As pessoas falam, Dani, como é que você consegue ficar rindo com tanta coisa que você passa, que você já passou? Eu falei, é meu jeitinho de ser. Certo. Eu, Dona Tânia, é pra frentona mesmo, assim como a Dona Márcia também se apresenta, assim. Eu acho interessante essa energia que as mães possuem, assim. A minha mãe também é igual a vocês, assim, pra frentona, pula e fala alto, e gosta de conversar. Eu gosto de dançar, eu gosto de pular. Também, lá no sim. grupo de oração que eu participo, lá é as músicas de louvores, eu pulo, eu danço, eu giro. Nossa, só não viro cambalhota. Mas é gostoso. A vida é para ser vivida. E você vê como a fé é importante para quem luta, para quem está na base da sociedade. A gente, né? O trabalhador em geral sem fé é difícil, porque às vezes a dificuldade vem e às vezes é foda. Sabe? Então você tem que buscar a fé em Deus para você superar, né? Sim. Então, se você buscar Deus, Ele fortalece você. Por isso que eu sou hoje, eu me considero uma pessoa guerreira, trabalhadora, feliz com a minha vida, não dependo de homem nenhum. Tá certo. É isso. Tá certo. É. Ô mãe, e a sua relação com Deus, como é que é? A religião? Nossa, é uma coisa bem forte mesmo, porque eu penso assim que a fé, o acreditar que existe um ser superior, cada um dá um nome que quer para energia, mas existe uma força maior. Quando a Tânia disse, eu fui nascida, criada dentro da Igreja Católica. Tudo que você imagina dentro da igreja eu fiz, Encontro de Casais com Cristo, participava eu e o meu esposo do NES, que é o grupo de Nossa Senhora, atuante mesmo de trabalhar para outros casais, trabalhar na igreja. E assim, a gente quando espera do homem, né? Que eu falo não de Deus, a gente se decepciona. Se você não for por Deus, você larga tudo. Larga tudo. Então, ele é realmente tudo na vida da gente. Eu sempre acredito que o dia de amanhã vai ser melhor. Com certeza. Para mim, não existe a possibilidade, por mais que seja talvez igual ou talvez pior, mas eu vou acreditar todos os dias que ele vai ser melhor. A gente tem que acreditar. E eu acredito porque eu tenho um Deus que eu sirvo. Aí, depois de muitos anos dentro da Igreja Católica, muito, eu me decepcionei com o homem, né? Algumas pessoas dentro da igreja.
Não a igreja em si, porque a igreja ela foi criada. Deus pediu para que Pedro criasse um templo para que lá fosse falado, lembrado das coisas que Jesus veio fazer aqui na Terra. E só que assim, nem todo mundo aceitava da forma que é, porque o dinheiro corrompe as pessoas. Então a igreja foi muito corrompida. Eu acredito até que a igreja não salva ninguém se você não tiver realmente Cristo no teu coração. Que salva é Deus. É Deus que salva. Não é igreja. Porque você vê Não é dentro da placa de própria igreja. igreja, não é, Tânia? É uma briga por poder, quem pode mais, quem manda mais. E aí eu fui procurar novos caminhos. E eu sempre fui assim, eu quis conhecer para eu poder tirar minha opinião. E eu fui conhecer o lado espírita, que é o espírita do kardecismo, e eu me encontrei. Hoje eu estou muito feliz, porque ali é caridade pura, ninguém cobra de ninguém, você faz se quiser fazer, porque você até se sente à vontade de fazer algo para o teu próximo, de ser mais caridoso. Fala-se muito de amor, de Nossa Senhora, porque assim, a minha mãezinha do céu é tudo que eu tenho, né? Então, eu ainda estou fazendo estudo, agora nós começamos a fazer curso, eu e o meu esposo, e eu não vou dizer para você, afirmar para você qual a minha religião, porque até hoje eu não me encontrei. Eu acho que a minha religião é Deus. Então, é nele que eu acredito, nele que eu confio. Pode ser que amanhã eu mude de ideia, seja outra coisa. Então, é isso aí, não é, Tânia? E, assim, eu fiquei super feliz de ver a forma que você fala de Deus na tua vida. Eu amo Deus. Pensa Deus é tudo para mim. se a gente não tivesse, Tânia, essa fé que a gente tem. Será que superaria tudo que a gente passou? Não conseguiria. Criar os filhos da gente, que é o nosso orgulho, sem a força de Deus, não conseguiríamos. É orgulho para vocês, filho de vocês? Nossa Senhora! Né, Tânia? Com certeza. É um orgulho ter um filho artista? Como é que é, Todos dona Tânia? os dois meus são bons. Eu Vixe, Maria. sinto muito orgulho dos Ivan meus Rodrigues. filhos. Nossa, não tem explicação para falar, né? Mas eu amo os dois e é um orgulho para mim isso que o Bruno gosta muito de tocar. Desde pequenininho, né? O pai dele tocava. Então ele já pegava os instrumentinhos e já ficava mexendo. E como é que é ver um filho tocando no palco, um filho artista, e falar, nossa, olha ele brilhando? É uma emoção. É emocionante? É emocionante. E desse último que teve agora, que eu participei, foi muito incrível. Adorei. Foi legal mesmo. Eu lembro, assim, quando vocês começaram de fato juntos, né? O Bruno, o Rodrigo e o Djalma. E teve dias, eu e a Tânia na beirada do palco, só nós duas, né? E eu olhava para você para mim, e o nosso olho enchia de lágrimas. E tirando foto e filmando, né? Só dava nós duas na frente do palco. Nós duas. Podia não ter ninguém assistindo, mas eu Daí e você tava lá. estavam, né, Tânia? Com certeza. E acho que é daí que surgiu a nossa amizade, o nosso carinho uma pela outra, né? Na última festa aí a gente dançou junto, lembra? Sidney Tava bom, Magal. né? Nossa, Magal. fizemos Não. passinho Cantamos, lá. Tânia. Foi Cantamos. Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Dançamos Dançamos Cyndi Lauper. passinhos e cantamos Sidney Magal. Muito Dona Marcia, legal. como que é pra senhora ter um filho artista? É um orgulho da minha vida. É o que ele escolheu para ele. E independente da escolha dele, Bruno, eu vou apoiar ele sempre, ele sabe disso. Qualquer caminho que ele seguir, eu vou estar com ele. Eu e o pai dele. A gente vai estar sempre junto com ele. E eu não aguento. Quando eu vejo vocês no palco, ali Tânia, como que a gente explica essa emoção? Né? Não tem explicação, né? É muito não bom, consigo maravilhoso. explicar. Parece que o coração sai pela boca, dispara, e ali você só vê o seu filho e pede a Deus para que ele seja um sucesso. E saiba, né, de fato, se o sucesso vier aqui, ele virá. A gente crê. Que vocês saibam se posicionar na vida e não achar que isso aí é
é o topo de tudo, porque ninguém chegou ao topo. Quem chegou ao topo foi Deus. Ele está lá a olhar por nós. Ninguém chegou ao topo sem base, né? Não, A não base chega. é família, é mãe, é irmão, é pai, é mãe. E aí nós vamos ainda ficar bem bonitona, elegante na beira do palco ainda, Com ganhando muito certeza. dinheiro, né, Opa, Tânia? é nóis. Os filhos cuidando da gente, a gente só curtindo. Pra quem não sabe, a gente toca junto, né? A gente tem uma banda. aí. A gente Desculpa, tem um eu achei projeto. que vocês- Os rapazes, o Djalminha e o Bruno tem um projeto deles, uma banda deles já, antes de eu chegar, que é o Almirante Negro. Tô dando até um salve pra rapaziada do Almirante, todo mundo aí. Salve, guerrilha. Opa, adoro Nê. esses O meninos. Nê. O grande Nê, baixista. Fabião, sangue bom pra caralho Fabião. também, todo mundo. E o Djalminha também tem outro projeto, que é o Guerrilha Verbal, que é uma banda já de 15 anos, né, DJ? 15 anos esse ano. Também vou mandar um abraço pra rapaziada, pra todo mundo aí. O Renan, o Piolho, Piolho. José Wellington Nê. E um beijo para as mães deles, né? Com certeza. Também. Japonês também, tá sempre. Japonês, Erquinho. Erquinho. Todo mundo, Todo a banca mundo. toda aí. E a gente também, além das bandas dele, a gente toca junto também no Prometeus e banda. Então, a rapaziada que faz acontecer também. Prometeu sozinho não vai pra lugar nenhum. Só promete, né? Só promete. Aí pra cumprir tem que ter os caras. Djalma. Gente, o Djalma, conheci o Djalma criança. Ih, olha lá. Gente, o Djalma brincava com o Bruno. Estudava na mesma escola. Então, os pais do Djalma moravam aqui. Agora eles moram fora de Pinda, mas moravam aqui. A gente tinha aquela amizade já. Então, o Djalma, desde criança, já era junto com o Bruno. E agora, junto, nesse caminho de músicos, de estar junto. Eu acho muito bonito a força que o Djalma dá. Eu agradeço a Deus a vida do Djalma, porque eu precisei dele uns tempo atrás, e ele me ajudou. Ele me ajudou muito. E ele e a banda dele, que eu, junto com o Fábio. O Ney. Fabião também. Olha, um abraço para o Fábio, viu? Eu não sei se ele vai ouvir, mas um abraço para você. Eu agradeço a Deus também, Fábio, pela sua vida, porque você já me deu muitas forças no momento que eu precisei atrás da minha vida aí. E vocês sabem o que é. E o Djalma é um orgulho para mim, viu, Djalma, ver você isso, crescendo Natália? desse jeito. Carinho. E um beijo para sua mãe, que eu tô com saudade dela. Qualquer hora eu quero ir lá visitá-la. Com certeza Quando iremos. você for, você avisa que eu tô junto. Vamos sim, a dona Márcia, Prometeus. Vamos Legal. sim. E pra mim também é um orgulho ter a senhora, com total respeito, assim, um carinho enorme desde também de pequeno, né? Bianca, o Bruno. Nossa. A gente cresceu tudo junto aí. É um orgulho também. São poucos que têm essa oportunidade, né? De ter uma amizade assim extensa. De anos, De né? anos, né? O meu pai trabalhou com o pai dele também. Também. Era O pai uma- dele era é uma- Djalma. Era uma oficina aqui na frente. O seu Djalma Sênior. né? Que Tudo aqui era legal. uma oficina. Ou é o pai dele? Se tem Chama oficina aqui. funilaria. Aí o meu ex-marido trabalhava com o pai Oficina de dele. carro? Era. Foi funilaria, foi serralheria. Serralheria na época. É porque o meu pai tem umas ideias mirabolantes e o pai do DJ também tem. É, por isso vocês também são assim, velho. Exatamente. Já é ó de tempos essa amizade aí. Então vocês filho é a tem herança também. genética dos dois. E eu também tomei muito Vocês têm choque uma- nessa oficina. Sim, tenho há muito tempo. O Bruno vinha andar de skate aqui na frente. A gente tinha uns obstáculos, né, Bruninho? Aí o Bruninho vinha aqui, daí trazia o skateão dele, tubarão, ficava andando aqui na frente. Só que eles aqui. bem mais velhos que Era eu. um bostinha. né? É 5 anos de Tinha diferença. uns 5, 6 anos. Ah, mas 5 anos faz diferença, não? Mas Ah, sim. Um tem 12 e o outro tem 7. É muita coisa, mano. Aí ficava brincando de skate aqui na frente Na mesmo. rua aqui. A gente ficava com a criançada tudo aqui, né? Pedro Paulo, Joãozinho, Joãozinho, Renan, Lerlau, Lerlau. Piolho. E ficava a criançada toda aqui pra rua. É, aqui. tempos bons, né? Oh, era ótimo. Antigamente Diferença era- de idade que você falou não aparece numa determinada situação. Porque você e seu irmão são 6 anos de diferença. E hoje você olha para os dois e fala, puxa, parece gêmeos. É, agora não aparece. Mas quando Então é pequeno. não aparece muita. Quando é pequeno, não. Não aparece. Quando é pequeno, não aparece. Porque, aparece, aliás. É porque o meu irmão é 6 anos de diferença. Eu tinha 6 e ele tinha 12. Aí ele aparece muito. Apanhava muito dele. Mas é bom que ele me batia pra caralho. Era folgado, muito folgado. Mas também mexia isso comigo. Ele ia lá resolver também. Só que era zeloso e cuidadoso É, de então você. não sou- Ele é sempre assim. O Ivan, meu filho, ele é muito família.
muito protetor. E eu lembro que eles brincando, e ele falava assim para mim, mãe, você não tá vendo o neném ali? Você tem que cuidar dele. Aí eu falei, mãe tá olhando, pode brincar. Porque eu sempre quis deixar claro para ele que a responsabilidade de cuidar do irmão não era dele, era minha. Então eu falava, vai brincar, fica tranquilo. E ele não, ele ficava o tempo inteiro olhando o que o irmão estava fazendo, se estava em perigo, se não estava. Eu acho que eu acertei na criação dos dois, porque se vocês verem o amor que um tem pelo outro, é uma coisa excomunal. Eu nunca vi de um ser parceiro do outro. É demais, demais. Ele até hoje liga, mãe, o Rodrigo chegou, já está em casa. Mãe, liga para ele, mãe. Então ele é muito preocupado, é um paizão na realidade, né? O Ivan Você tem dois pais, o pai de... O pai e o pai pai irmão. e o pai filho. Ivan é foda, Ivan. Nossa, tem uma ligação com ele fodida. A gente fica muito tempo sem se falar, porque eu sou ausente mesmo. Infelizmente, eu sou assim. E não mando mensagem, esquece, é Não foda. responde. Não responde, é foda. No último podcast lá, aliás, o Zero, né, podcast Zero, que o pessoal já teve o prazer de ouvir, aí você fala disso, né? Então você cobra o Rodrigo. Aí, Ivan, não é só com você, não. É com todo mundo. Mas quando Aí tá o Ivan junto... ouviu e falou, ah, tá vendo? Com o Bruno também ele faz isso. Quando tá junto, a gente... Nossa, meu irmão, eu morro e mato pelo meu irmão. Tá louco. Isso era muito da minha mãe e do meu pai. Criou a gente pra morrer um pelo outro mesmo, né? Sem sombra de dúvida. E é assim que tem que ser. Você não consegue ser feliz se o teu irmão tá ali passando necessidade, apuro, não é? Então eu acho que começa pela família. Um tem que segurar a mão do outro. O que você precisa? Nesse momento é você, no outro pode ser o outro. E assim é a vida. É isso aí. Família é isso, a base de tudo. E família, muito bem dizer aqui, não é só um pai, mãe, filho, sangue. Não esse negócio não, porque a família é um lar onde tem amor. Então às vezes o filho é adotado. Não é de sangue, mas é amor. Daquele lar tem amor. Então família é isso. Às vezes a pessoa nem tem pai, é órfã. Mas ela mora com amigos. Ali ela encontrou uma família. Então família para mim é todo lar onde o amor reina. Exatamente. E isso é nossa família é assim, graças a Deus, pelo menos nosso núcleo ali. É verdade, porque tem muita... o que a Tânia falou, muita mãe que é mãe e pai. Tem muito pai que também é mãe. E o importante é esse, é o amor com que a gente passa para os filhos. E um segurar na mão do outro e a gente se ajudar. Porque a gente tem que parar com esse negócio de achar porque é pai e mãe... Você tem que me respeitar. O respeito não se dá na autoridade, né? O respeito se dá no amor. E é isso que a gente tem que dar. Para a gente receber o respeito dos filhos, a gente tem que tratá-los com respeito, com amor, para a gente poder receber, né? A gente dá aquilo que recebe. Eu acredito. Não existe respeito unilateral. Não existe. Existe uma hierarquia, né? Pai e mãe, óbvio, mas... Respeito tem que ter dos dois lados. Às vezes vocês esquecem que tem esse daqui. A figura de Né, autoridade. Tânia? Né? Autoridade. Você tá falando, tá entrando no ouvido, saindo no outro, eles continuam fazendo. E o pior é que a gente, mãe, sabe que a coisa vai dar errado, né? Com E aí a certeza. gente tá falando, não faça, não faça. faz, né? Eles fazem, pumba, dá Não errado. faz isso. É, Chega mãe, lá, você não tinha razão. Faz. E faz. Tomando Fazer bronca, o tinha que quê, ter uma né? bronquinha, né, mano? Aí depois tem que aguentar as consequências. Não é? Não é E a verdade? gente ainda fica do lado, né? Fica. Mesmo que a coisa dê errado, a gente tava, puxa vida, filho, falei pra você. A senhora dava muita bronca no Bruno quando era criança? Dava, né? Porque o Bruno, dava, assim, era bem... Queria ficar pra rua, né? Andava com aquele skate que o Djalma falou, né? E ficava na rua com o skate. Nossa, caía, machucava. Difícil segurar o menino. Né? Difícil. Mas é uma bênção de Deus na minha vida. Que bom, da hora. Que episódio amoroso, né, mano? Mãe é realmente, né? Literalmente padecer no paraíso, né? Com certeza. Mas vale a Não é pena, mole, viu? não. Mas vale a pena. Eu não me lembro da minha vida antes dos meus filhos. Não me lembro como era antes. Parece que eu comecei a viver depois que eles vieram na minha vida. E o Rodrigo foi Na época, acho que a Tânia vai lembrar disso. Não tinha aqueles comprimidos que
era comprimido de farinha, que eles começaram a falar na televisão, cuidado, cuidado. O Rodrigo foi uma farinha. Eu tomando comprimido e engravidei dele tomando certinho o comprimido. Foi um acidente, então. Não um acidente, foi um... Eu fui acidente também. Eu sou, mas os acidentes são os melhores. E foi um presentaço que Deus me mandou, né? E o Ivan, eu fiquei sabendo que eu estava grávida dele, eu já estava de quase 5 meses, 4 meses e pouco. Eu não sabia, comecei a achar que eu estava com muito gases e tá lá meu pumzinho até hoje. E o Rodrigo é minha farinha. Perdi a farinha, né? Isso é para descontrair. Com certeza. O Bruno também, né? O Bruno fala assim que ele não foi bem-vindo. Com certeza ele foi, porque Não, eu falo que eu não fui planejado. ele fala que não foi planejado, mas nada Não vem. sou bem-vindo, é foda. Nada vem quando Deus. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Isso. Se ele veio, porque Deus quis, né? Eu fui descansar, que falaram para mim, eu tomava comprimido para não engravidar há 3 anos. Aí o pessoal falava para mim, descansa, porque faz mal ficar tomando remédio direto. Olha o Zé Povinho do bairro. Aí eu peguei e falei, então vou descansar um mês, né? Nesse um mês que eu descansei, Descanso. O Zé Paulinho quer você. Se não fosse o Zé Povinho, não tinha Bruno. Se não aí tinha nesse Almirante um Negro. mês que eu descansei, aí eu descobri que estava grávida do Bruno. Para mim foi uma emoção, chorei muito de emoção, porque a gente não esperava, né? E aí ele fala que não foi planejado, foi sim, porque a partir do momento que a gente concebe um filho, ele está dentro da gente, né? Já é um amor da nossa vida. Deus planejou, então. Eu amo meu filho de coração. Mas eu não deixei que ser um teste. É o peido, a farofa e o descanso. O legal é que você, seu irmão, dá tipo peidar na farofa. Ô, Tânia, era para descansar, mas não era para fazer nada. Mas não falaram que não era, né? Então, como é que eu ia imaginar, né? Descansa e manda bala e é ruim. Aí não tem jeito, nasceu, né? Mas tá bom, daí veio essa bênção na minha vida, graças a Deus que eu tenho ele. Vou fazer uma pergunta que toda mãe sabe, hein? Com quantos quilos eles nasceram e com quantos meses começou a andar ao ano? O Rodrigo nasceu com 3,690, 51 centímetros, era um bitelão. E andar, ele quando ele começou a andar, ele teve o problema do intestino, né? Então, eu acredito que 1 ano e 2 meses. E o Ivan, o irmão dele, andou com 9 meses e meio. É que Nasceu Ivan é com feio, 150 quilos. né? Ninguém queria pegar no colo e teve que aprender a É andar. lindo o amor da minha vida. Teve É que ser lindo. autossuficiente, né? E o Ivan nasceu com 48 centímetros e meio, um piquitiquinho. Caramba, que Um ratinho. E eu, E assim, O Bruno nasceu com 3,250 kg e 52 centímetros, né? Que ele era compridão, magrelão, compridão. Muito lindo, meu filho. Depois disso não cresceu mais. continua com 52 centímetros. só pro lado. Só. Ele nasceu mais ou menos 11h15 da manhã, depois de uma noite de sofrimento, porque era o primeiro filho, a gente não entendia nada, né? Cada dor que dava, ia para o socorro, para a maternidade, voltava. Ia para a maternidade, voltava. Foi a parto normal? noite inteira, normal. Puxa, que legal. Foi a noite inteira aquela dor horrível. Aí ele nasceu 11h15 da manhã. 11h15 da manhã. 11h15 O cara nasceu de dia. Perto do almoço ainda. Mas é o meu orgulho. Graças a Deus tenho ele aqui na minha vida. Ele fala que não foi planejado, foi sim. Porque depois que a gente descobre, a emoção é muito grande de ter um filho. Sim. Eles vieram do plano de Deus, não do nosso, né? Com certeza. A gente Eles já pode ser que a estavam no gente não nosso estava pensando no nosso plano, mas mas Deus espera quis. aí, vamos descansar um pouco aí, Deus falou, né? Descansou. Pra essa criança aí, que Calma senão... aí, esse pessoal tá muito tranquilo. Vou jogar um probleminha pra eles ali. Ai. Probleminha de 50 centímetros. 52 centímetros, 51, nossa, os molecão. Número sugestivo, né? 51, pô. Já com o número de cachaça, né? Ô, Djalma, e você? Fala de você.
Quantos centímetros você nasceu? Quantos Eu quilos? eu não sei quantos quilos, mas eu sei que minha mãe falou que eu comecei a andar muito cedo, com 8 meses. Bem pequenininho, assim, eu já andava, assim, chamava atenção. Ai, que belezinha. Então eu comecei a andar bem cedo, assim. E minha mãe era confeiteira, também muito batalhadora, igual vocês, assim. Minha mãe vendia bolo, vendia doce, assim. Eu lembro das minhas primeiras recordações pequenininho, com 8 meses, foi um velocípede que ela comprou vendendo bolo pra mim e andava na praça sozinho. A maior atração da praça era eu. Motoquinha, né? Andando de bike, assim, eu lembro isso daí. Minha mãe, guerreira, viu? Sempre foi. Minha mãe sempre teve nas batalhas dificuldades também. Minha mãe estava lá, firme, forte. Ela que puxava, sempre puxou meu pai sabe disso. Minha mãe sempre pra frente. Meu pai chegava e acomodava. Minha mãe, não tá bom, vamos indo. Senão era pra estar lá atrás ainda. Se fosse no olhar do meu pai, tava bom lá atrás, do jeito que era. Minha mãe sempre foi guerreira. Até hoje ela é. Até hoje ela não teve muita oportunidade de estudar quando era criança, porque ela precisou trabalhar cedo. Ela é mais velha dos meus tios, né? Ela e mais 4. Ela começou a trabalhar bem cedo, com 12, 13 anos, assim. Meu avô deu muito trabalho, sabe? Pra minha avó e pra minha mãe também. Então minha mãe começou a trabalhar bem cedo e não pôde estudar. Ela veio terminar a faculdade agora, como exemplo para nós, depois de muito tempo. Que foda. Fez 2 faculdades aí, orgulho mesmo da família, assim, tenho muito orgulho dela. E não tá parando, tá indo aí fazendo pedagogia, fez Qual a turismo. idade você falou dela? Minha mãe tem 61. Não, é novinha E não ainda. parece. Minha mãe tem 61 e... Nunca mais vi sua mãe. meninona ainda. Ela bate e volta e tá lá, tá trabalhando lá na Casa da Cultura, no Miguel Reale, lá em São Bento, lá. A gente veio lá fazer uma visita pra ela, lá. Ah, que legal. Com certeza. Marcar demorou. um dia pra gente ir lá. É. Vamos sim. E quando ela estiver aqui também, a gente Com faz um certeza, churrasco, uma coisa. opa, combinar assim pra ela... Infelizmente, como eu falei, por ser meio de semana, assim, ela trabalha, né, daí não daria pra ela fazer um bate e volta. Mas a gente pode combinar, assim, um final de semana e apresentar ela pra vocês. Ih, vocês vão gostar demais da minha mãe. Ela é alegrona. É. Ela é bem boa. Muito mais alegre que Solange. eu. Solange. Solange. E O Solange. Sol, ela gosta de chamar ela de Sol. Solange Djalma. Ele tem o nome do pai dele. Eu tenho o nome do meu pai. O nome do pai. Eu acho... Você é júnior ou não? Sou Júnior. Em casa, todo mundo chama de Juninho, né? Ah, que Aqui é legal. Djalma. Em casa é só Juninho. Mas se eu não me engano, o meu nome era pra ser Rafael. Daí colocaram o meu nome do meu pai mesmo, Djalma. Tem nada a ver com Rafael. Você tem cara de Djalma, não. Eu só conheço 2 Djalma. Lembro da vila lá que chutava a bola, fazia pau! Djalminha. Djalminha. Tinha o time lá da Viliara, Tá que no era Rio Grande do Norte o agora. Bico do Corvo, que só tinha a coroa e a gente entrava às vezes pra zoar os coroas pra brincar, mas os coroas não gostavam. Gostava só quando tava no time deles, né? Aí era bom. E era só velho. O mais novo tinha 80 anos, velho, lá. E um deles era de Djalminha. Aí ele chutava a bola e pau! Puta, Viliara era só figura, né, mãe? Tá que pariu, aquele lugar era Bom, foda. muito bom. Djalma é poucos que eu conheço. Não conheço muito de Djalma, não. É um nome pouco, Ainda bem, né? raro, né? Ainda bem, pelo menos, né? Nome raro. Bruno tem igual Chunacer. O Bruno tem bastante. Só nessa mesa tem 3. Márcia Bruno de A direito. minha irmã chama Bruno de freio. Vanessa Bruna. Aí, ó. Minha irmã chama Vanessa Bruna. É isso aí. Sua irmã? Tenho 2 irmãs. Eu sou o mais velho. Eu tenho a do meio, a Vanessa Bruna, e a mais novinha chama Larissa Elaine. Que era revoltada com o nome de Elaine. Ela não gostava do nome Elaine. Teve uma vez que ela deu piti em casa, assim, não quero que chame Elaine. Aí a gente provocava e chamava ela só de Elaine. Só pra fazer raiva. Mas ela é um nome bonito. Agora acho que ela tá de bem com a vida. Né? É fase da adolescência, aborrecência. Mães, então nesse clima gospel amoroso, queria que a gente tenha uma dinâmica aqui Opa! no nosso programa. Ai, ai, ai. É o seguinte, pegar vocês de surpresa, mas é tranquilo. A gente vai falar pra vocês uma obra que a gente gosta, artística, pode ser qualquer coisa. Livro, filme, novela, qualquer coisa que for de arte. Quadro, algum artista, aí vocês vão falar pra gente, recomendar, e a gente vai recomendar pra vocês também. Tá bom? Já vai pensando aí. Pode ser qualquer artista, qualquer Uma, obra. ser um uma música. música, um livro, uma qualquer- peça de teatro, qualquer coisa de arte. que Filme, você o que vocês acha interessante. quiserem.
Quer começar, Bruno, de Freitas? Eu quero começar. Eu quero indicar o filme que o Djalma fez com o Ailton, o professor, que tá no... Tá no YouTube, Saberes da Várzea? Exatamente. Um documentário? Um documentário sobre arroz aqui em Pindamonhangaba. É muito interessante. Sobre arroz? Sobre arroz. Legal, não sabia não. Plantação de arroz. Aqui tem muita coisa. Eu fui até com eles fazer um pouco do documentário e tal, Foi e mesmo. participei. Da hora. Vou ver hoje. DJ. Saberes da Várzea. Saberes Aí da a gente- Várzea. Depois a gente passa o link. Aham. E aí, quer falar? Pode falar. Pode falar, eu tô pensando. Pensando aí. Eita, esse momento da dinâmica é sempre assim, dá um frio. É que daí eu tenho que lembrar se tem link também, né? Das pessoas que for. Eu não sei se eu já falei, vou indicar. Eu acho que eu já falei. Mano Velho, já falei? Acho que eu já falei, não falei? Já falou, já falou. Já falei, né? Já falou. Vou indicar Apes. Vou mandar um rap então. Ramiro Apes. Ramiro aí, salve, 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 Ramiro. salve, Ramiro. É daqui do Vale, de Moreira César. Um rapper das antigas aí. Ele tem bastante letra interessante. Da hora. É um menino muito bom. Gente boa demais. Apes, né? Grafiteiro também. Grafiteiro. Ele que fez um... Pai também. Fez gente boa. esse trabalho que tá aqui em homenagem a um amigo nosso que já faleceu, o Bodão, né? E ele que fez esse grafite aqui na parede de casa. Aqui. Então, Ramiro Apes. Depois a gente manda pra vocês ouvirem lá. Legal. Eu vou recomendar pra vocês. Eu acabei de pensar e fugiu da minha cabeça, cara. Acredita? Ah, lembrei. É uma música de um rapper de Minas Gerais, chama Bença, o nome da música. Ele é o Jong, é um rap de Minas Gerais, e é um rap que fala sobre família. Ele fala da vida dele, da avó, do pai dele, da relação que ele tem com a família. Toda vez que eu escuto eu choro. Como a gente tá num clima familiar, eu vou recomendar o Jonga pra vocês ouvirem. O nome da música é Bença. Eu vou recomendar para vocês ouvir Prometeos, com OZ. Prometeu. Esse artista é fora de série. É um poeta. É um poeta. Recomendo. Ouçam, vocês vão gostar. Obrigado, mãe. Vim na recomendação da... Eu agora há pouco falei para ele, puxa, assisti uma série essa semana que eu queria recomendar. Mas nada comparado ao Prometeus. Obrigado, uma honra. Mas pode recomendar a série também, recomenda 2. Pode falar, você esqueceu o nome? Cidade Invisível, pode falar. Cidade Invisível. Sobre o que ela segunda fala? temporada, né? Ela fala sobre os... Folclore folclore, a mitologia brasileira, né? brasileira. Muito bom, muito bom. Eu recomendo. Massa. Dona Tânia. Quer uma sugestão? Recomendo o filme que você mais ama. Gente, o filme que eu assisti trilhões de vezes, Na hora. Então é bom. trilhões de vezes, é porque eu gosto muito de filme de dança, romance, sabe? Já até sei qual que é. E o Pode falar. filme que eu assisti, eu ainda era solteira, não tinha nem casado ainda. Eu fui no cinema com que era meu marido. Aí assisti no cinema, depois assisti em fita, aquelas DVD. Aí, Esse é o filme nossa, que eu gosto. Qual o nome? Dirty Dance. Do nosso tempo! Ritmo Olha, Kate, muito bom. Dirty Dance. Toda mãe gosta desse filme. Eu assisti esse filme mais de milhões de vezes. E até hoje eu não enjoei do filme, gente. Pode contar um negócio desse? Ela E sabe até hoje a pedacinho por gente pedacinho. não dança igual ela, né? Não. Nossa, maravilhoso muito o filme que eu assisti. É Dirty Dance. Ela sabe pedacinho por pedacinho do filme. Kate, muito bom. Eu não sei se eu que lá mexeu comigo naquela época, que é um filme bem antigo. É daquele ator que fez o Ghost? Isso. Patrick Swayze. Dança pra caramba, marvado homem, que agora não tá mais aqui, né? Mas olha o rebolado. Por que você acha que ela assiste filme sempre? Toda vez. por causa do Tem 2 filmes de rebolado. mãe. Tem esse, tem aquele do John Travolta também, que eu esqueci o nome. Nossa, Puta, da aquele filme é filme de Olivia. mãe. Como é que é o nome daquele filme? Embalo de sábado à Embalo- noite? Isso. Ah, Filme de mãe demais. Essa tudo eu que é de também. dança eu já sei, gente. Eu também. amo. Nossa, Da hora. E filme de pai é Mad Max, esses filmes que pai assiste. Meu pai Rambo. gosta Bang Bang, muito Bang Meu Bang. pai também, Sérgio puxa, Leone. né? olha, um filme que marcou minha vida, O Dólar Furado. E aquele James West? Você lembra Pois- de James West? Eu lembro, Tânia. Ai,
Mazarope, né? Mazarope, Nossa, olha pelo amor quanta de Deus. coisa. Agora Verdade. acabou tudo, né? Mazarope é bom. Mazarope é bom Muito pra bom. caralho. Mazarope é daqui do Vale, E tá né? enterrado aqui em Taubaté. Pina. Tá enterrado em Do lado Pina. dos meus bisavós. Olha que da hora. Puxa, que legal. É isso. Olha, vocês são uma família histórica, hein? Sim. Que bacana. É. Você vê, Verdade. rapaziada. Pessoal, mães, então a gente tá encerrando aqui o próximo. Passou rápido demais, né? Nossa, na hora que a gente começou a ficar à vontade, né, Tânia? Com certeza. Acabou, porque a gente estava meio nervosa, eu e a Tânia, que tinha. Eles não falaram pra gente que tinha tem que que falar. falar, né? E eles falaram, vamos deixar correr solto. Eu falei, lascou. Mas deu certo, né, amiga? Deu, graças a Deus. Mas é isso que é bom. A gente agradece vocês aí. Nós que agradecemos presença. pelo convite. Amei. Exatamente. Gostamos demais, foi muito Já bom. Você também amou, né, Márcia? Amei. Nós amamos. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que ouviu aí. Queria desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão ouvindo. As pessoas que têm mamãe aí, viva, morta, adotiva, enfim, qualquer tipo de mãe aí. Um feliz Dia das Mães para a mãe de vocês. E é isso. Considerações finais, meus queridos. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Que Deus abençoe cada uma. Aquelas que estão sem a mamãe, Deus está tomando conta. Confia, viu? Um beijo para cada mamãe que está ouvindo a gente, tá? Isso aí. Eu quero mandar um beijinho também para as mães da minha vida, que é a Daniela, minha nora, que é a mãe do Bento, para a Márcia, que é a noiva do Rodrigo, que é a mãe da Laura e da Isadora, que são mães maravilhosas. Maria, a mãe da Márcia, Betânia, mãe da Dani. E, mãe, eu te amo. Mãe, você é minha vida, minha razão de ser. Te amo, um beijão para a senhora, mãe. Maria, minha mãe. Beijo pra voinha Maria, maravilhosa. E beijo pra vovanda também, onde quer que a senhora esteja. Já que aí. pode mandar beijo, quero mandar para minha também. Tá certo. Manda. Mãe, minha mãe chama Tereza. Um beijão para a senhora. Te amo, viu? E pai, também te amo muito. Que Deus abençoe vocês e a saúde de vocês, tá bom? Beijo. É isso aí. E um beijo também, um feliz Dia das Mães pra dona Solange, né? Ô, dona Solange, Esse filho maravilhoso Dia das Mães. que a gente ama. Valeu. Então é isso. Vamos encerrar o programa aqui, pessoal, com palmas para todas as mamães aqui do Brasil. E é isso. Obrigado a todo mundo que ouviu Prosa. Tchau.